Olá, vou apresentar, em nome dos quatro autores, esse trabalho que investigou como foi a adaptação ao home office de profissionais que se viram obrigados a aderir a esse sistema em função da pandemia do Covid-19. E esse trabalho ele é sediado e foi promovido no contexto do GEPO, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Pessoas e Organizações. A gente pegou na literatura especializada várias questões a respeito do home office. E o que nós vemos é que houve um crescimento nas últimas décadas, fruto de vários fatores que facilitaram e induziram o home office. Mas, no caso do nosso estudo, foi especificamente a pandemia da Covid-19 que levou as pessoas entrevistadas a esse sistema. Então, um pouco diferente. E os autores estudados, eles mostraram que a sociedade pode se beneficiar de maneira significativa com a expansão do home office. Também as organizações podem se beneficiar do home office de diferentes maneiras, como essas que estão aqui destacadas no slide. E os próprios trabalhadores, eles podem gostar, podem se sentir recompensados por estar em home office, tendo benefícios pessoais, financeiros, familiares, e podendo, então, gostar desse sistema. Agora, por outro lado, as organizações nem sempre vão colher, isso é a percepção dos autores, os frutos desse sistema. Porque se há um lado bom, há um lado perigoso, de haver um descontrole, de não ter tanta integração entre as pessoas, de diminuir a produtividade, de ter dados invadidos, roubados, porque tem menos segurança na casa dos funcionários que na sede, e a própria menor geração de conhecimentos devido à menor convivência. Muitos conhecimentos são gerados informalmente na convivência cotidiana da organização. E os trabalhadores também podem ter problemas, como, por exemplo, trabalhar sem aquele momento que a gente define, olha, acabou o expediente, vou me deslocar para minha residência, minha jornada terminou. Menor interação com as outras pessoas, família prejudicada, custos aumentados, o técnico estresse, a dificuldade de conviver com o uso intensivo de tecnologia e a identificação da estrutura familiar. E nosso pressuposto ao iniciar a pesquisa de campo foi justamente que esses problemas tendiam a ser mais graves, tendo em vista que a adesão ao home office não foi algo planejado para essas pessoas, nem muito menos uma opção delas, foi uma imposição das circunstâncias a qual eles tiveram que se adaptar. Bom, os autores também dizem que as organizações precisam mudar a cultura gerencial para que os gestores saibam liderar equipes de trabalho remoto. Também devem prover aos seus trabalhadores remotos equipamentos mobiliários, que é uma despesa que a empresa teria que arcar se eles estivessem lá na própria sede. Precisam ter uma boa estrutura de tecnologia de informação para proteger seus dados e recomendo também que se promova periodicamente eventos presenciais. Muitas dessas coisas não foram possíveis da pandemia pelo fato de ter sido muito súbita. E para os trabalhadores também tem questões como o local reservado, que não são fáceis de serem providenciados de uma hora para outra e nem são viáveis para todos. Muito importante que tenham disciplina, autodisciplina, sem o qual eles podem trabalhar ou de mais ou de menos. Tem que ter uma separação clara do tempo de trabalho, do espaço de trabalho e do tempo e do espaço da família, a qual, por sinal, precisa ser conscientizada para não gerar problemas. Bom, a pesquisa que nós fizemos seguiu um método qualitativo, valorizando a subjetividade das pessoas, teve um caráter descritivo, sem se preocupar em explicar o porquê daquilo que foi verificado, e consistiu na entrevista em 26 profissionais que nunca tinham até então trabalhado em home office. Essas entrevistas foram conduzidas seguindo a metodologia chamada de entrevistas compreensivas, que é a metodologia que dá ênfase no rapport entre entrevistador e entrevistado para facilitar a obtenção de dados de maneira mais espontânea. Foi realizada no mês de abril, foram realizadas, e, portanto, foram realizadas cerca de um mês após o início da pandemia e do isolamento social por um aplicativo chamado Zoom, e o fato de ser por um aplicativo possibilitou pessoas de várias cidades. Usamos a metodologia de análise de conteúdo para tratar os dados com categorias estabelecidas a priori.
E o que nós vimos é que vários impactos pessoais positivos foram narrados pelos entrevistados. Esses impactos têm muito a ver, principalmente, com a questão do tempo, da flexibilidade e com as decorrências dele. Mas também houve a questão de concentração, depoimentos alguns, que a sua casa era mais propícia do que o seu escritório. E também de redução de gastos, com deslocamento, alimentação na rua e outros. Mas houve também impactos negativos, como, por exemplo, alguns falando que sentiam mal porque passaram a ter que estar disponíveis em tempo integral, não tinham mais um tempo que pudesse desligar o celular e não dar atenção. E aí problemas com gerentes, com tecnoestresse, com falta de recursos de equipamentos imobiliários em casa, e os próprios familiares muitas vezes não têm uma boa compreensão, além do aumento de gastos como energia elétrica e outros. E em relação ao tempo, que foi uma questão boa para uns e ruim para outros, a gente viu que 12, ou seja, um número muito significativo, estava trabalhando mais agora. E aí destacamos aí no slide um depoimento nesse sentido, que mostra que para alguns isso foi realmente dramático. As famílias, nós tivemos então um resultado que 12 pessoas das 26 entrevistadas alegaram que não tinham nenhum problema, só que todos não tinham filhos pequenos. Aqueles principalmente tinham filhos em casa, tiveram muitos problemas, conforme esses relatados aqui no slide. Em relação à organização do trabalho, ficou bem dividido. 9 pessoas disseram que houve um aumento. 9 falaram que tanto faz, ficava igual, e 8, por outro lado, falaram que estavam tendo uma produtividade menor, com muita diferença. E perguntados que gostariam de permanecer em home office depois da pandemia, 20 falaram que sim, porém de forma híbrida. E 6 falaram que estavam ansiosos por voltar ao trabalho. O que a gente viu, então, concluindo, é que varia muito de uma pessoa para outra a percepção do home office, que há um forte impacto na composição do núcleo familiar. Famílias sem filhos, principalmente na época sem escola, tem mais facilidade. Há uma maior flexibilidade do tempo, mas exige autodisciplina para o seu uso. Os gestores têm que se capacitar e as empresas precisam fornecer apoio para os seus trabalhadores. Houve, no entanto, a prevalência de aspectos positivos, apesar de alguns negativos, e há uma tendência a crescimento dessa modalidade. Foram essas as conclusões resumidas, o mais está no artigo. Muito obrigado pela atenção de vocês.